É uma pessoa única. Não tem nem palavras para definir. Que se não existisse, teriam que inventar urgentemente. Um antropólogo da imagem. Um personagem, de fato, muito singular, né? Muito especial. É um artista nato. É o grande cineasta aqui de Alagoas. Tem uma sensibilidade estética muito aguçada. A vida de monge dele é dedicada às imagens. O bacana da fotografia e do cinema aqui em Maceió. Ser o fotógrafo que é, ser o videoasta que ele é, mas ele está acima de todas essas duas funções, porque na verdade ele é um antropólogo visual. E ele chegava. Ele já chegava. Chamava muita atenção o personagem, né? Cajueiro, cara show. O Celso é uma pessoa que foi um jovem, uma criança criativa, um adolescente que já mostrava os passos que queria seguir e um adulto brilhante. A vida dele acadêmica na universidade foi toda em Pernambuco, onde ele teve forte influência da arquitetura e do universo artístico que faz um diferencial muito grande. Eu conheci o Celso na época dos festivais de cinema de Penedo, e sobretudo de Penedo, quando ele ia concorrer e ganhando sempre, levando sempre o prêmio lá de Penedo com o Super 8, o primeiro filme do Celso. Quando eu vi, o meu olhar ainda nem era tão educado nessa época, mas quando eu vi, eu disse, esse menino tem talento. E eu fui visionária. O primeiro filme não foi, de qualquer maneira, uma surpresa, até porque ele transmitiu ali a infância dele, que foi passada na Lagoa, no caminho de Marechal Deodoro. Celso Quintela Brandão, morador lá de Carababa, ali perto de Saúde, num sítio belíssimo. Talvez seja o mais importante cineasta aqui de Alagoas nesses últimos tempos. Não apenas por uma filmografia extensa que une quantidade e qualidade. Eu acho que é um caso raro aqui na cinematografia lagoana de uma pessoa juntar uma boa quantidade de filmes com ótima qualidade. Celso conseguiu isso fazendo um gênero que muita gente não gosta, mas que nas mãos deles aqui em Alagoas se tornou uma marca do seu talento, os filmes documentários. Tem uma sensibilidade extraordinária e se revelou quando começaram os festivais de Penedo. O primeiro festival de Penedo, que foi em 75, e Celso começou com um filme chamado Reflexos. É um filme sobre cenas na Lagoa Manguaba, pegando entardecer e pegando também amanhecer. E nesses momentos de luminosidade especial, o Celso tirou belos momentos poéticos e fotográficos com sua câmera neste seu primeiro filme. E a partir daí o Celso se voltou depois para a cultura popular, talvez pelo fato da influência de ter um primo ilustre como Theo Brandão, ou talvez a própria paixão pela cultura popular, pelas coisas dos homens, mulheres, meninos, meninas, moços e moças desse nosso estado. Fomos levados, eu e ele, por Dr. Theo. Ele também faz parte do grupo de ex-discípulos de Dr. Theo. E fomos para o Museu Theo Brandão e lá estreitamos os laços. Lá nós começamos a ganhar o campo, a seguir. Eu com a caneta na mão, fazendo anotações sobre folguedos populares, sobre artesanato, e o Celso documentando, com a máquina documentando tudo. Muitas vezes fomos à feira de Arapiraca, fomos à feira de Penedo, enfim, ele sempre me trazia novidade. Carmen, descobri um artista lá na Ilha do Ferro, vamos lá? Vamos. Íamos e eu fazia as anotações e ele documentava. Era tudo o que eu queria, aquela documentação maravilhosa, na melhor qualidade e com a sensibilidade de saber
o que pegar. Isso é muito importante para a fotografia, que está ilustrando um trabalho na área de cultura popular, na área de antropologia, na área de sociologia. Ele capta a alma do produtor. Isso é muito importante para a gente. O Celso não interfere, ele documenta. Porque eu acho que a pessoa que mais marcou a obra dele é uma pessoa invisível que as pessoas nunca perceberam. Que foi o meu pai, que foi um grande fotógrafo, e que no final da vida, que ele morreu muito novo, eles brigavam porque um achava que batia fotografia melhor do que o outro. Foi a única vez que eu vi o Celso vaidoso. Veja só, apresentar o Celso Brandão é tão fácil porque Celso Brandão hoje virou uma marca desse estado. Quando se pensa em termos de fotografia e de vídeo etnográfico, Celso aparece de cara, não só na nossa região, mas o trabalho dele já transcendeu Alagoas, já transcendeu o Nordeste. Celso é uma pessoa conhecida no Brasil. Então, o que eu diria para essa nova geração que não conheceu o processo mecânico de fotografia analógico, é que Celso foi uma pessoa que soube passar por todas as fases da tecnologia. Celso saiu do Super 8 para o 16, Celso foi para o 35, daí Celso produziu muito com câmeras 35mm fotográficas, e no instante que chegou a fotografia digital, ele soube se inserir. Celso montava em moviola de Super 8 e 8mm, que eu acompanhei isso com ele. E logo em 82, o primeiro equipamento que chegou em vídeo, Super V, foi o de Celso Brandão. Fizemos até 2 filmes juntos. Então ele sempre ele saiu do analógico para o digital, ele saiu do processo fotoquímico da fotografia para o processo digital, mantendo uma mesma, digamos, linha, uma mesma origem, o mesmo pensamento, a mesma postura, a mesma estética. Então o que se precisa dizer realmente para essa nova geração é que ninguém envelhece da forma como o Celso Brandão nunca envelheceu. Então, quando eu entrei no curso de comunicação, eu tive essa sorte de ter Celso Brandão como meu professor de fotografia e mais sorte ainda de ser monitora dele. Então, foi dessa experiência aí mais aproximada, de aluna, que foi se transformando também numa relação de amizade. Então, ele deixava assim, eu ficar dentro do laboratório de fotografia, estragando, entre aspas, o material, a química, o papel, porque ele apostava muito nessa relação do conhecimento, onde você pudesse viver uma relação de desprendimento. Assim, uma coisa engraçada do contato inicial com o Celso era o atrapalhamento dele, para dar a aula. Então, ele sempre foi um cara muito sensível, com um olhar muito preciso, com comentários muito objetivos sobre o seu trabalho. Então, a gente fazia uma série de fotografias, e mostrar, principalmente quando ele gostava do trabalho, ele conseguia ser muito preciso em relação ao equilíbrio da foto, tecnicamente falando. Ao mesmo tempo, ele tinha um desajeitamento didático, muito engraçado, que era muito caracterizador, mas que, para mim, pelo menos, soava como uma coisa muito simpática, muito engraçada, que não chegava a atrapalhar, ao contrário, porque na hora dele responder, a função dele de professor e de explicar, isso funcionava super bem. Mas era engraçado ver ele para lá e para cá, atrapalhado, com aquele monte de aluno dentro do laboratório, e com aquele rigor, porque ele é um homem extremamente rigoroso do ponto de vista da técnica, muito rigoroso. Então, para ele estar realmente satisfeito, com as tonalidades todas das escalas de cinza, dos tons todos de branco até o preto, tinha uma exigência. Mas isso contrastava com uma formalidade de professor, que ele não tinha em absoluto. Então, uma figura que chegava a ser assim, atrapalhada, no ambiente acadêmico, mas porque era um artista, sobretudo, um artista com uma percepção muito aguçada do que ele faz. Eu paguei fotografia com o professor Celso Brandão em 2005. Eu comecei a estudar com ele e vi que o Celso, além de excelente fotógrafo, excelente cineasta aqui no estado, ele é uma figura. Tenho um orgulho imenso de ter sido aluna dele. As coisas que eu aprendi com fotografia e não só a parte técnica, mas muito da emoção que eu tenho com fotografia hoje. Aprendi com o Celso, sendo aquelas alunas que no dia de sexta-feira à tarde iam para a UFAL, ninguém mais tinha aula, a gente ia lá ter aula de fotografia.
e conversar com o Celso, muitas vezes ficar sentados nos banquinhos ali do COIS, conversando, tirando foto e mostrando as fotos para ele. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa, assim, um ano fundamental para eu ter a fotografia em minha vida até hoje. Para mim, infelizmente, ele não era aquele tipo de professor que sentava na sala e dizia abertura é isso, diafragma é isso, blá. Não, isso eu posso pegar numa revista, no curso de internet e aprender. Ele era aquele professor que você tinha que saber sugar dele, sentar com ele, conversar sobre fotografia, o que ele descrevia, e fotografa muito. Ele pegava suas fotografias e as descrevia e as criticava mesmo, não tinha medo de criticar, tá do lado dele, as poucas coisas que a gente conversa, não sei como explicar, mas você se sente diferente, está diferente. Eu tenho uma reserva de fotografias de Celso sobre artesanato alagoano, sobre tipos físicos, que ele nem se lembra que tem. Porque falta a ele o cuidado de guardar aquelas fotos. Ai, meu Deus, como eu queria que Celso fosse organizado. Porque, olhe, ele tem um acervo precioso. Aliás, eu não sei mais se ele tem. Outra coisa maravilhosa do Celso é esse olhar dele para o entorno, né? A coisa próxima. Então, isso não faz dele um provinciano, ao contrário. Ele é um homem de abertura muito grande, uma mente muito universal, mas ele tem uma capacidade, talvez justamente por isso mesmo, de ser uma pessoa com um olhar muito especial para as coisas próximas, né? Então, também na minha experiência com ele, eu tive essa grata satisfação, né? De enveredar por um universo muito próximo e às vezes muito invisível para a gente, né? De artistas populares, né? De mestres, de folguedo, enfim, né? De um universo. Então, viajar com o Celso pelo interior, né? Sempre foi uma experiência maravilhosa. Fotografar, né? Na companhia dele. Então, acho que é uma figura de fato muito querida, muito especial. E que o Celso nunca deixou de interagir com os personagens que ele fotografava, né? Pelo menos nas viagens que a gente fazia, ele sempre tinha essas fotos, era o resultado de uma construção de relação, né? De maior ou menor intensidade, maior ou menor tempo, mas geralmente de pessoas que ele continuou mantendo, né? Então tem várias pessoas que o Celso fotografou ou vários elementos, ou vários grupos, ou vários trabalhos que ele está sempre voltando para esses universos, né? O que eu mais destaco na obra de Celso Brandão, na verdade, é a fotografia do ponto de vista da sua composição e da luz. Eu acho que o trabalho de composição e de luz do Celso Brandão na fotografia, ele vai para o cinema, ele vai para o vídeo, e é isso que torna realmente a sua grande marca. E eu falo realmente dessa obra de Celso e coloco essa obra de Celso como original, e coloco como poesia, porque ele consegue realmente, através de suas fotos, através dos seus filmes, mostrar o seu povo na sua doçura, na sua autenticidade, na sua poesia. Também o Museu Theo Brandão, quando ganhou nova roupagem, isso no começo dos anos 2000, foi Celso Brandão que deu o banho, que revestiu o museu de fotografias. Então, todas as imagens que nós usamos no circuito museográfico do Theo Brandão, quando recebeu essa nova roupagem, foi todo ele revestido com fotos de Celso Brandão. O Celso consegue conciliar bem esse interesse que ele tem pela cultura popular com outros interesses, como o cinema, a arquitetura. Ele tem um olhar muito amplo, assim, muito acurado para essa coisa visual, embora ele exerça assim, na prática o cinema e a fotografia, mas ele tem uma percepção muito aguçada para essas coisas. Outra coisa que eu acho muito legal no Celso é que ele é uma pessoa muito generosa, muito estimulante para as pessoas que estão por perto. Eu acho que para os alunos dele, para quem tem interesse por fotografia, o Celso ele dá um empurrãozinho, assim, ele gosta se mobiliza por esses interesses dos outros. Né? O Celso é uma pessoa que faz sempre, ele está sempre produzindo, ele não para, assim, aparentemente com aquele jeito dele tranquilo, aquele jeito meio
Sim, aparentemente desligado, mas ele está muito ligado nas coisas. Né? E ele tem esse recolhimento, né? Essa vida dele quase monástica. O Celso tem muito cuidado assim, com os carros, com as câmeras, é meio desajeitado com essas coisas. Né? Carro na mão dele dura muito pouco. Né? Ele está dirigindo aqui, aí vê uma coisa, pega a câmera, esquece do carro, aí o carro bate alguma coisa. A minha avó perdeu um enterro porque ele viu uma carroça toda enfeitada. A carroça estava toda enfeitada e ele acabou parando o carro porque tinha que fotografar aquela carroça e a minha avó perdeu o enterro. Desde 2004 até agora eu venho aprendendo muito com ele e ele nunca me disse assim, ó, leia isso, faça isso. Ele sempre esperou que eu chegasse próximo e pedisse a ele, perguntasse a ele. Aí ele gostou muito, viu que tinha uma pessoa por perto que poderia trabalhar com ele. Daí ele comprou o computador, todos os equipamentos e me chamou para montar o DOT de José de Chalé. Que eu tenho o maior orgulho das falhas técnicas que o filme tem, para mostrar a dificuldade e ainda a falta de conhecimento técnico e também o olhar cinematográfico que eu tinha na época. A fotografia de Celso desperta um sentimento muito grande, é uma coisa que quando você faz com paixão, com vontade, gosta de fazer, você passa os seus sentimentos pela fotografia. A fotografia absorve isso, ela tem esse poder. E um contato com as fotos de Celso foi algo fascinante. É uma referência de fotografia no estado, é um grande professor, uma grande pessoa, é um amigo e eu aprendi muito com o Celso. A partir do momento que eu conheci, eu trilhei a minha carreira de fotógrafo e até hoje eu tenho o Celso como uma referência aqui no estado. Eu sempre conheci Celso com uma câmera na mão, né? Nunca ele abandonou a câmera. Então ele sempre, quando visitava a gente, quando ia para algum lugar, quando a gente visitava ele, sempre ele estava com a câmera na mão. Ele gosta muito mais do autor do que da obra. Ele busca, né? Ele retrata o popular sem fazer aquela coisa sendo universal. Quer dizer, ele não busca aquela regionalidade, aquela coisa chata do regional como sendo uma coisa folclórica, e sim o universal. Tudo que ele faz nos encanta, né? Ele é uma pessoa engraçada, é uma pessoa desligada, ao mesmo tempo muito ligada. É tudo de bom. O Celso é um grande artista, além de um grande amigo. Eu acho que o Celso é raiz, né? Eu acho que o trabalho dele está muito fincado nas raízes nossas, nordestinas, sem deixar de ser universal. Mas eu acho que o forte do trabalho dele são as nossas raízes. Ele é uma pessoa de caráter muito reto e um grande artista, muito sensível. Eu acho que a gente falar de Celso é melhor ver a obra dele, ter contato com a obra dele, porque ele doa muito de si. A poética do trabalho dele está muito evidente no trabalho dos filmes. Assim, né? E eu acho que o Celso é responsável, então, por uma formação, assim, de várias pessoas, né? Que ainda que não tenham se profissionalizado nisso, desenvolveram uma paixão, né? Pelo tema, pela imagem. O Celso é um orgulho para Alagoas, é um artista de muita sensibilidade e que o alagoano deve valorizar. Na verdade, tudo que eu sei de fotografia eu aprendi com ele.
Azar deles não prestar.